Oi, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15, vocativo, último capítulo da apostila 2, tá bom? Então vamos lá. Não dá para copiar a imagem para cá, mas peço que vocês deixem também a apostila aberta, tá? E aí vocês confiram. Então nós temos a imagem de um casal e de uma menininha, e aí a moça digita assim: Tia, você vem visitar a Maria? E o pai diz o seguinte, digita, né? O pai parece que está em uma chamada de vídeo. Rapaz, você não sabe como ela cresceu. E a menininha está tomando alguma coisa, tem um ponto de interrogação na cabeça dela, né? E ela tá se sentindo sozinha, pensando, né, com quem eles estão falando, o que eles estão fazendo, enfim. Então, vamos lá. Considere a charge a seguir. Qual é o tema desenvolvido pela charge? Então, aí, a gente tem a distração digital, né? O quanto a tecnologia nos distrai, mas isso pode ser, se a gente não usa a tecnologia a nosso favor, isso pode ser bastante negativo. Então, qual é o tema? É a distração digital. Porque na charge a gente percebe que os pais, eles estão dispensando mais atenção aos aparelhos do que as pessoas, né? Fala-se muito pelos aplicativos e pouco pessoalmente. Em sua crítica, a charge revela uma contradição. Qual é essa contradição? Então, olha só, gente. Os pais falam sobre a menina, falam que ela tá grande, mas eles não dispensam a menor atenção à criança. Então, a criança que deveria estar sendo cuidada está emocionalmente abandonada. Ela está se sentindo ali sozinha, olhando para esses pais que estão falando sobre ela, mas ao mesmo tempo não estão dando atenção a ela, tá? Considere as frases a seguir. Tia, você vem visitar a Maria? Rapaz, você não sabe como ela cresceu. Qual é a função das palavras tia e rapaz nesses enunciados? Então, indicam com quem essa moça e esse rapaz, né, com quem eles estão falando. Então, a mulher, ela está falando com a tia dela. E o homem está falando com um rapaz, né? A gente não sabe que rapaz é esse, mas ele está falando com um rapaz. Então, indicam quem é o enunciatário, ou seja, quem é a pessoa com quem eles estão conversando, né? Beleza. O que aconteceria com essas frases se essas expressões fossem excluídas? Considere a oração. Tia, a Maria espera sua visita. Então, antes disso, vamos lá. O que aconteceria com essas frases se a gente tirasse tia e se a gente tirasse rapaz? E aí? Então, olha só. Se a gente tirasse a palavra tia e a palavra rapaz, na estrutura, esses enunciados não perderiam nada, né? Então, por exemplo, se eu digo assim, eu comprei o bolo. Se eu tiro o bolo, a estrutura mudou. Porque aí eu comprei, mas eu comprei o quê? O bolo é um elemento necessário, né? Ele é um objeto direto. Então, se a gente tira tia e rapaz, os enunciados não vão perder nada. Mas no sentido, eles perderiam a identificação, né? Já que o pronome já que o nome, no caso aí, está fazendo referência, né? Tia significa que a moça está se referindo à tia, está falando com a tia, e o moço, o pai da menina, está falando com um rapaz, né? A gente perderia essa identificação. Ok. Agora, construa em seu caderno um diagrama que represente sintaticamente os termos que a compõem. Como que seria esse diagrama, gente? Basicamente, olha só. A gente tem ali, tia, a Maria espera sua visita. O que vocês têm que entender? O que seria fazer esse diagrama? Por exemplo, gente, olha só. Temos o seguinte. Tia, a Maria espera a sua visita. Quem espera a sua visita? A Maria, né? Então, o sujeito, quem é? Maria. Espera a sua visita se refere a Maria, né? Então, é o predicado verbal. Beleza. E aí, espera. Quem espera, espera algo. Quem espera, espera alguém. Então, ele é um verbo transitivo direto. E sua visita é o objeto direto. Isso é um diagrama. Isso é só para você entender quem é o sujeito, cadê o predicado, qual é a transitividade do verbo. E se o verbo é transitivo direto, significa que ele pede necessariamente um objeto direto. Tá bom? Ok?
E aí, como que você representou a palavra tia? Então, gente, a palavra tia ficou de fora. É isso que vocês têm que entender, tá? Até agora. Então, olha só. Na verdade, nisso que eu falei pra vocês agora, né? Tia, a Maria espera a sua visita. O que que a gente percebeu? A gente percebeu que tia ficou de fora, né? O vocativo, ele não vai aparecer, gente, nem no sujeito, nem no predicado, tá? Então, vamos continuar. Faz parte da comunicação e, portanto, dos enunciados que criamos todos os dias, o diálogo direto com as pessoas. Então, olha só, ou de casa, posso entrar? Moço, sabe me dar uma informação? Então, no dia a dia, a gente usa, né, uma palavra, pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, né, para marcar esse contato direto com as pessoas. Então, por exemplo, o professor quando diz assim, turma, silêncio. Então, turma, esse professor está se referindo aos seus alunos, né? Essas palavras não fazem parte da estrutura da oração, mas ajudam a identificar a pessoa com quem se fala. E esse direcionamento não é exclusividade dos diálogos presenciais. Há várias situações formais de comunicação, como em cartas, discursos e cerimônias, em que identificar a pessoa com quem se fala é essencial. Então, por exemplo, se eu escrevo uma carta, sei lá, para Marcela, e aí eu coloco lá, Marcela, vírgula, eu estou me referindo a Marcela. Então, isso não acontece só na fala, isso acontece também na escrita, tá bom? Ao termo que exerce essa função, dá-se o nome de vocativo. Então, essas palavrinhas, né, tia, moço ou de casa, isso é vocativo. Ao termo que exerce essa função, dá-se o nome de vocativo. A palavra vem da forma latina vocare, que significa chamar, invocar, interpelar. O vocativo não é parte nem do sujeito nem do predicado. Ele é um termo acessório e avulso. Então, o termo acessório significa que ele não é obrigatório e ele fica avulso porque ele não faz parte nem do sujeito nem do predicado, tá? Então, olha só, gente. Vocativo, a gente tem aí, a palavra vem da forma latina vocare, que significa chamar. Então, vocativo é um chamamento, né? Então, se eu digo assim, João, vem cá. Então, João, vocativo. Né? Eu estou falando com o João, tá? Então, a gente tem aí, ó, pai, mãe, vocês podem me dar atenção? Então, gente, pai, vocativo, mãe, vocativo, né? A menininha, se fosse essa uma fala da menina, né? A menininha estaria se referindo aos pais dela. E aí, pai, não é um chamamento? Pai, mãe, vocês podem me dar atenção? É um chamamento. Então, o nome disso é vocativo. Repetindo, ele não faz parte nem do sujeito e nem do predicado. Ele é um termo acessório, significa que ele não é um termo obrigatório, né? E ele é avulso, porque ele fica sozinho, tá bom? Então, continuando. O mais comum é que o vocativo seja representado por nomes, mas várias palavras de diferentes classes gramaticais podem desempenhar essa função. Então, o que são classes gramaticais? Nós temos lá substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, interjeição, numeral, tá? Preposição, conjunção, temos 10 no total. Então, olha só, substantivo próprio. Ana, me adicione em seus contatos. Então, cadê o vocativo aí? Com quem que essa pessoa está falando? Com a Ana. E aí, gente, uma outra marca importante é que quando a gente tem o vocativo, a gente tem a vírgula. Então, Ana, me adicione em seus contatos, tá? Depois, substantivo comum. Moça, sabe o nome desta rua? Então, com quem essa pessoa está falando? Com uma moça, né? Então, provavelmente, se ela está perdida e ela diz moça, ela não diz um nome, né, um nome próprio, é porque ela provavelmente desconhece essa moça, né? Substantivo coletivo. Galera, vamos trabalhar? Então, agora, a pessoa está se dirigindo não a uma pessoa só, mas a várias pessoas, né, galera? Pronomes. Ei, você, qual é o caminho para a cantina? Então, a gente tem aí o você, pronome de tratamento, né? E aí é o vocativo. Adjetivos. Você já sabe, querida, qual caminho seguirá? Então, querida é um adjetivo, né? E aí, gente, outra coisa. Percebam que Ana, moça e galera,
Eles estão ali no início da oração. Então, a gente tem Ana, vírgula, moça, vírgula, galera, vírgula. O você ali, no exemplo de pronomes, ele ficou entre vírgula, né? Porque ele não começa essa oração. Antes dela, o você não é a primeira palavra, né? Antes dele, a gente tem o ei. E no caso de adjetivos, o querido, ele ficou entre o você já sabe e o qual caminho seguirá, né? Então, você já sabe, querida, qual caminho seguirá? Então, a gente tem esse querida, né, que é o nosso vocativo. Então, vamos ao nosso último slide. Um vocativo não tem posição fixa na oração, mas sempre será isolado dos outros termos por vírgulas. Observe. Então, a gente tem ali, ó, início da frase, final da frase, acompanhado de interjeições, depois de um verbo imperativo, antes de um verbo imperativo. Então, início da frase. Ana, me adicione em seus contatos, por favor. Então, Ana está bem no início da nossa frase, né? E aí a gente tem a vírgula depois. Final da frase. Me adicione em seus contatos, por favor, Ana. Então, agora, Ana está no final dessa frase, né? Também está, esse termo também está isolado pela vírgula. Acompanhado de interjeições. Puxa, Ana, me adiciona logo. Então, puxa é essa interjeição, né? Ana não é nem a primeira palavra, né, da frase, também não é a última. Então, ela ficou ali entre vírgulas. Depois de um verbo imperativo. Me adiciona, Ana, por favor. Então, o verbo no imperativo ele expressa ordem ou um conselho, né? E aí adiciona. Então, o vocativo está depois desse verbo, no imperativo está ali entre vírgulas. Ou a gente também pode ter antes de um verbo no imperativo. Então, assim que puder, Ana, adiciona meu número. Então, aí o vocativo está antes desse verbo, né, que também é adiciona, e aí Ana ficou também entre vírgulas. O uso do vocativo garante a interatividade do enunciado. Então, existe uma interação maior, porque eu digo, por exemplo, turma, né? Preste atenção. Então, por exemplo, por que o professor faz isso? Para chamar a atenção do aluno, né? Para ter uma interação. O uso do vocativo garante a interatividade sempre que estamos em contato com o nosso interlocutor. Então, quem é interlocutor? Interlocutor é a pessoa com quem eu falo. Né? Então, os interlocutores do professor são os alunos, né? Sempre que estamos em contato com o nosso interlocutor e precisamos nos dirigir diretamente a ele, inserimos um vocativo em nosso enunciado. Então, alunos, espero que vocês tenham entendido. Por favor, eu vou pedir que vocês sinalizem. Então, por exemplo, terminou de assistir ao vídeo, coloca, professora, vi o vídeo, tá? Se tiver dúvida, manda a dúvida, tá bom? Estaremos sempre disponíveis no nosso horário de aula. Passarei os exercícios para vocês, assim como mandarei o gabarito, e peço que mandem as dúvidas que surgirem, tá bom? É isso, bons estudos e até logo!